Caríssimos amigos, irmãos, companheiros, vamos novamente trocar ideias sobre alguns assuntos que influem na nossa vida. Nós estamos no mundo de expiações e de provas e somos influenciados, às vezes pelo bem e às vezes pelo mal. Tudo de acordo com o nosso pensamento, com a nossa conduta. Portanto, como ainda somos espíritos imperfeitos, estagiando aqui no nosso planeta, nós somos susceptíveis de falhas, de equívocos e muitas vezes de erros que depois, analisando bem o que nós fizemos, o que cometemos, nós chegamos à conclusão que tudo deveria ter sido feito diferente. Então, nós estamos aqui refletindo sobre isto. Ninguém aqui é perfeito, como já afirmamos. Sabemos que o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo foi Jesus. Esta é a resposta dos Espíritos a Allan Kardec, está no Livro dos Espíritos. Mas nós já podemos discernir o bem e o mal. O que é o bem, o que é o mal. Podemos iniciar dizendo que nem tudo o que é bom é um bem, mas tudo que é um bem é bom. Muitas vezes o bem nos traz dissabores. Quando queremos realizar o bem, procurando às vezes servir o nosso semelhante, podemos ser interpretados como oportunismo, segundas intenções, interesses políticos, querendo algo em troca. Então isso tudo pode ocorrer. Aqueles que observam, ao invés de muitas vezes assumirem atitudes semelhantes, criticam, censuram. E nós haveremos de refletir, e esta é uma oportunidade que também nos é dado para ajudar aquele que nos censura, orando por ele, pensando positivamente, rogando ao Pai Celestial que o ampare e que os bons espíritos o aconselhem. Nós queremos falar um pouquinho sobre a obsessão. O que é a obsessão? Nós vimos que desde as priscas eras o homem sofre a obsessão. Mas vamos pegar alguns pontos do tempo de Jesus para nos posicionarmos. Dois momentos. Primeiro, quando Jesus vai a Gadara, uma cidade chamada Gadara, ele atravessa as águas do rio. Quando ele chega do outro lado, aí eu vou fazer uma observação. Mateus coloca 2 e Lucas 1 endemoniado. O endemoniado quer dizer aquele que estava tomado de demônio. Aí alguém diz, nossa, do demônio? Sim. Demônio é sinônimo de espírito. Ele estava obsidiado, subjugado. Então aí nós vamos classificar a obsessão em 3 pontos. A obsessão simples, todos nós sofremos a obsessão simples. A fascinação, que é um ponto mais grave, e nós muitas vezes nos fascinamos até por nós mesmos, a chamada auto-obsessão. Nós somos mais bonitos, somos mais inteligentes, nós somos mais poderosos, nós somos donos da verdade, e fora de nós nada é feito. E nós nos fascinamos. É uma obsessão. É um agravamento da obsessão simples. E o terceiro ponto é a subjugação. Então, da subjugação nós vamos ver nos evangelhos quando se fala de possessos. E Jesus, quando atravessou então as águas lá e chegou do outro lado, em Gadara, veio, eu vou me ater a Lucas, veio um endemoniado
aproximou-se de Jesus, logo dizendo: que tem tu contra nós, Jesus, Filho do Altíssimo? Vieste aqui para nos prejudicar? E Jesus, então, pergunta àquele cidadão, que na verdade não é ele, é aqueles espíritos, diz: qual é o teu nome? Diz assim: o nosso nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus lhe ordena: sai dele, sai desse homem, espíritos imundos. E eles fazem uma proposta a Jesus, segundo a narrativa evangélica: permite-nos incorporar, entrar naqueles porcos. Havia uma manada de muitos porcos ali nas proximidades. E consta que Jesus ordenou-lhe ou concordou com eles. E nesse instante, a manada de porcos, influenciada por aquela legião de espíritos, se precipita no abismo e acaba se afogando nas águas. Então, esse é um momento de uma desobsessão sem a doutrinação. Jesus não usava o seu tempo para doutrinar espíritos nesses casos. A sua doutrinação se ateve aos encarnados, aqueles que desejavam se melhorar, aqueles que buscavam a segui-lo. Esses eram orientados espiritualmente. Diríamos, orientado, disciplinado, como queiramos. Então, esse é o momento. Mas há um outro que aconteceu em Cafarnaum. Jesus tinha feito a sua pregação na sinagoga. De repente chega um outro, é obsedado, ou endemoniado, como queiram, e se dirige a ele, dos mesmos pronunciamentos: que tens tu contra nós, Jesus Nazareno, Filho do Altíssimo? Por acaso vieste aqui para nos prejudicar? E Jesus também determina: sai dele, espírito imundo. E nesse momento o cidadão, por aquele espírito obsessor, dá um tremendo grito, nós diríamos aqui um urro, e se afasta. O homem também fica curado. E aí nós vamos observar o afastamento dos espíritos obsessores. Nós sabemos da Igreja Católica que valia-se, e muitos ainda promovem, o exorcismo. Surte efeito? Possivelmente. A oração, o pensamento elevado, então faz com que o espírito se afaste. Então sabemos vários casos de exorcismo. A doutrina espírita adota o trabalho de desobsessão. É um processo desobsessivo. Há uma equipe constituída, e eu vou fazer uma observação aqui aos nossos queridos irmãos espíritas. Para um atendimento de assistência espiritual, ou se quiser entender por desobsessão, nós vamos fazer uma equipe. Não é formar um grupo. Grupo de pessoas muitas vezes não estão em sintonia. A equipe deve estar em sintonia. Sejamos quantos? Sejamos 4, 5, no máximo uma equipe de 14 pessoas, compenetradas, sintonizadas umas com as outras, pessoas que se amem, que sintam falta umas das outras nos momentos de ausência, pensando positivamente, estando sempre harmonizados para os trabalhos de desobsessão ou de assistência espiritual. É uma equipe
formada por essas pessoas, que da forma mais técnica teria um dirigente, que é aquele que vai dirigir a reunião, e teria um dialogador. Alguns chamam essa pessoa de o doutrinador ou orientador. Nós chamamos aqui de dialogador. É ele que vai dialogar com aqueles espíritos que se comuniquem. Não é o dirigente da equipe. O dirigente fica à parte, de olhos abertos, observando tudo. A equipe, que podemos fazer em torno de uma roda, cadeiras em roda, pessoas sentadas, elas vão estar concentradas. Significa voltadas para si, com os pensamentos no alto, formando uma corrente vibratória, sem mãos dadas, sem intercalação de um homem e uma mulher, nada disso. São pessoas em roda, assim como quisermos, nada contrário se formarmos em volta de uma mesa, mas como nós, quando alguém vai ser assistido, colocamos no meio da roda sentado para a aplicação do passe, e esse dialogador pode ser a pessoa que aplica o passe, e a pessoa assistida sai da câmara, e então se abre a possibilidade da comunicação de espíritos obsessores e também de espíritos mais avançados, mais evoluídos, que queiram muitas vezes aconselhar. Então, assim nós montamos e funcionamos uma equipe de assistência espiritual. Todas as casas espíritas deveriam ter uma equipe para esse fim. Às vezes alguém nos fala, mas e o trabalho de cura? Quantas pessoas que passam por essa equipe recebem a cura física porque estavam em desequilíbrio emocional? Foi reequilibrada, curou-se espiritualmente, e a influência espiritual no corpo físico faz com que ela seja curada fisicamente. Podemos afirmar isso aos irmãos. Tivemos a oportunidade de trabalhar em equipes de orientação, de assistência espiritual. Hoje nós nos prendemos mais na parte da explanação evangélica e dos estudos, mas temos um pouco dessa experiência. Então, a obsessão, ela é tratada tranquilamente no centro espírita. Poderíamos perguntar aqui, mas todos que estão obsedados vão lá e são curados? Depende. Porque não é o centro que cura. Somos nós que nos curamos. Nós que mudamos de atitudes. Nós que passamos a mentalizar o bem. Eliminamos os pensamentos negativos e passamos a pensar positivamente, voltados para o bem do próximo. E com isso nós criamos um clima favorável, amoroso. E os espíritos inferiores não se aproximam das energias benévolas ou benéficas. Elas não se aproximam. Por isto é que nós precisamos tomar muito cuidado dos ambientes que nós frequentamos. Quantas vezes recebemos um convite mental? Vai lá ao bar, vai bater um papo com seus companheiros, tomar uma tal. E nem percebemos que é o espírito obsessor, vicioso, que precisa de alguém que faça uso
das drogas, seja elas quais forem, para que eles se locupretem, se valham da essência da bebida ou de outra droga qualquer. Então precisamos estar atentos. É a oração que Jesus nos ensina. Afastai-nos de todo mal. Então, tomemos cuidado. E nós sabemos que muitos casos obsessivos podem levar à morte, ao suicídio, mas por outro lado, é um chamado. Eu tenho passado um pouquinho do meu tempo, o tempo que eu propus a mim mesmo, mas certa feita eu estava fazendo uma palestra na cidade de Ibiúna e ao término dela, eu já estava para encerrá-la, me veio para que eu contasse uma historinha rápida, que ela é narrada por Hilário Silva na psicografia de Chico Xavier, constando que certo dia de abril, certa manhã de abril, Allan Kardec estava muito triste pelas calúnias, pelas críticas que recebia, embora as obras estivessem sendo muito procuradas, mas ele estava muito triste. De repente, a Madame Gabi, né, sua querida esposa, chegou com um volume do correio e lhe entregou. Ele abriu aquele volume e tinha um livro encadernado ricamente e um envelope. Ele abriu o envelope e tinha uma carta. A carta falando para ele da história daquela pessoa, um jovem ainda, dizendo que ele casou-se ali nos seus idos de 20 anos e a sua esposa era uma maravilha, a sua vida era uma maravilha, mas com 1 ano de casado ela faleceu e ele se desorientou totalmente. Ele trabalhava numa gráfica, passou a ser relapso e receber críticas, observações do seu patrão, com a ameaça da sua exoneração. Então ele começou a planejar. Ele, todos os dias de manhã ele passava pelo rio Sena para ir ao trabalho. Então ele passou a planejar. Se eu não sei nadar, é fácil. Eu me precipito nas águas. E uma manhã, essa ideia estava totalmente madura. Ele passando pelo rio Sena, pensou, é hoje. E foi. Havia uma murada e ele se apossou dela para subir e se precipitar. E de repente, quando ele segura, cai um volume nos seus pés. Ele olha, é um livro. E ele volta para a frente da luz, da lâmpada, e lê. Está lá na primeira página, este livro salvou a minha vida. E assinado. Ele foi embora, leu o livro, fez uma encadernação de luxo, escreveu abaixo, salvou a minha também. Assinou, e Allan Kardec leu a carta. Lágrimas rociaram-lhe as faces. Passou a observar as mulheres e os homens do povo indo ao trabalho. Ele levantou-se e voltou aos seus afazeres. Então, queridos amigos e irmãos, este é o livro dos Espíritos, que nos fala sobre o processo obsessivo, que nos ensina sobre Deus, que nos fala sobre os Espíritos que influem na nossa vida, muito mais do que supomos, que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, queiramos ser dirigidos por
por bons espíritos, elevando o nosso pensamento, criando a nossa atmosfera, que é a atmosfera fluídica positiva, amorosa, procurando fazer o bem, sem perguntar a quem. Não é fulano ou cicrano, é o meu irmão, aquele que Deus colocou no meu caminho para que sigamos juntos na redenção espiritual. Então, queridos amigos, é o que nós temos a dizer nessa oportunidade. É claro que a obsessão tem muito mais para ser dito. Poderemos voltar em momento oportuno se houver alguma solicitação. E pensemos, irmanemo-nos para, nesse momento de obsessão coletiva. A pandemia está sendo uma obsessão coletiva. Alguns com obsessão simples, outros com fascinação e outros já subjugados, sofrendo horrores de medo da morte, sem perceber que nada acontece sem a permissão do Pai Celestial. Que Jesus nos ampare e Deus nos abençoe.